como eu estava falando, eu não me conformava em ser empregada de um empregador. E aí eu falei assim, cara, eu vou ter que arrumar um jeito de arrumar alguma coisa para fazer na minha vida que seja diferente disso. Mas eu não quero viver às custas de homem, igual a minha avó falou, que tem que arrumar um marido, não. Não quero mesmo. Como eu já estava separada, não tinha marido, não queria ninguém. Mas aí eu conheci o Kleber, né? Que é o... Quem você conhece. Sim, sim. Né? Kleber trabalhava e até hoje trabalha na área de GNV. Esse trabalho que eu fui trabalhar também era desse setor, mas eu não me adaptei lá, assim, a ter um empregador. Sim. E aí, depois que eu saí de lá, ele falou, ó, vai estudar. E eu falava, vou estudar o quê? Eu não sei o que eu vou estudar. Ele, cara, estuda qualquer coisa. Eu falei, mas eu não sei o que eu vou estudar. Só que a minha avó já tinha comprado um computador pro meu filho. Ninguém tinha computador naquele tempo, mas minha avó fez questão. Quando ela viu o computador chegando no Brasil, ela já comprou o computador pro meu filho. A gente não tinha nem internet, eu não sei nem como é que a gente mexia naquilo. Eu jogava aquele jogo da paciência o dia todo. E o meu filho sabia mexer mais do que eu ainda, então eu fui aprendendo com ele. E aí, quando a gente conseguiu ter internet, que isso aí já era em 2003, mais ou menos. Sim, Meu filho tinha por aí. 4 anos, 5 anos, 4 para 5 anos. Aí já tinha internet. Aí sim, eu achei que eu estava vivendo, né, a era tecnológica. Entrou o UOL, o MSN, eu pronto, tô falando com o mundo inteiro agora. Mal eu sabia que aquilo era só um ensaio. Sim. Né? Mas ali foi onde eu comecei a aprender a fazer as coisas. E aí eu botava assim, tudo que eu via, eu botava o site, direcionava para o outro. E aí eu ia vendo como é que as coisas funcionavam. Aí passou um tempo, eu conversando com o Kleber, ele falou assim, Marilu, você tá vendo aquele negócio ali? Que a gente morava numa casa na Relicário, que era as costas da Palmeira. Sim. Né? O fundo da estação do teleférico da Palmeira. Ele tá vendo aquilo ali? Eu falei, tô. É a obra do PAC. Minha avó vai embora por causa disso. Que ela vai vender a casa para uma moça lá, que ia remover a casa da moça, ela falou que ela não quer mais ficar aqui e tal. Aí ele falou, não, Maria, não é essa história que eu quero que você grave, não. Eu quero te contar a minha história. Eu vim de Monte Pascoal. Lá em Monte Pascoal é uma cidade turística, uma área turística. E ele veio de Porto Seguro, não, de Monte Pascoal, mas ele ia muito para a área de Porto Seguro, Caraívas, aquelas áreas ali são muito frequentadas pelo turista. Isso, lá na Bahia. Ele falou, lá, quando o turismo chegou, veio muitas oportunidades. As pessoas realmente tiveram que sair dos seus lugares. Aqui, não necessariamente todo mundo vai precisar sair, mas vai vir muita oportunidade. Então, estuda turismo. Eu falei, mas estudar turismo como? E como é que alguém vai vir fazer turismo aqui? Aquilo ali não é um transporte de massa, aquilo é um equipamento turístico. Eu falei, não é. Ele, então vamos procurar o projeto para ver como é que é. Aí fomos procurar o projeto todinho do PAC, olhamos. Aí eu falei, realmente. Essa estrutura aqui não é para carregar só a gente, só os moradores. Dá para trazer gente de fora. Né? Aí estudei bastante turismo. O Sebrae me deu um apoio bem grande, assim, porque tudo que eu precisava de oficina, eles mandavam tanto para mim quanto para as outras pessoas, que eram aquelas oficinas SEI que tinha, as outras consultorias, aqueles atendimentos para quem já tinha CNPJ não sabia regularizar e tudo mais. E o meu CNPJ eu abri sozinho em casa, quando eu vi o primeiro anúncio lá, tem a sua empresa, eu cliquei, eu falei, é agora! Que eu já tinha tido um salão de beleza, mas não tinha CNPJ. E aí eu peguei e abri meu CNPJ sozinho. Em 2010. Ninguém me ensinou. Ninguém. Não tinha nem vídeo ensinando como é que era que ia abrir o CNPJ. Fui lá, abri meu CNPJ, tal, peguei meu alvará. Como eu fiz, minha filha, não me pergunta. Eu descobri e fui fazendo. Aí, depois, aí eu peguei, eu vi que o Sebrae orientava em tudo em CNPJ. Eu falei, eu preciso deles aqui. Porque se eu vou estudar turismo, eu quero trazer oportunidade para as pessoas daqui. E com o turismo, eu sei que as pessoas conseguem ter acesso a outras pessoas que têm oportunidades. Ou seja, conhece uma pessoa que trabalha aqui no Rio, ou que trabalha em outro estado, ou que trabalha fora do Brasil, que ela pode te indicar para outra pessoa. Ela pode criar uma conexão contigo e te mostrar para outra rede dela. Eu falei, então eu vou precisar desse pessoal aqui. Depois disso, eu fui conversando com o pessoal daqui de dentro, os empreendedores daqui.
Aí formamos uma rede, né, de pessoas para prestar o serviço. Mas o nosso roteiro não incluía só quem estava na nossa rede, porque isso aí não tinha nada a ver. A gente incluía era todo mundo. Se alguém parasse com uma garrafa de café e oferecesse para o turista, ele aceitasse e a pessoa cobrasse, ele pagasse, ficasse à vontade. E todas as casas que eles entravam para visitar, que às vezes nem estava no nosso roteiro, a pessoa que chamava, eles faziam uma doação para a pessoa. Então, assim, cada vez que a gente foi fazendo esses roteiros, esses passeios com um grupo de incentivo, que nossos grupos eram só grupos com 100 pessoas, 200 pessoas, e vinha com um grupo pequeno, mas a maioria era grande. Então, cada vez que a gente trazia esses grupos, ajudava muita gente, muita pessoa. Mas sempre né? pessoas de fora que vinha nesse Sempre, grupo. A maioria era estrangeiro. Quase não veio brasileiro. Assim, brasileiro, quando vinha, era família. Era grupos com 8 pessoas. E assim, a gente tinha 38 cicerones, que eram pessoas do morro, que trabalhavam junto com a gente. E pessoas normais. Assim, uma pessoa que falava inglês, a outra que era recepcionista, sabia lidar com o público, uma pessoa que conhecia bastante o morro, mas nunca trabalhou, precisava do primeiro emprego. Todas essas pessoas. Sabe andar no morro? Sei. Então, vamos aqui, que a gente vai contar a história do morro, como é que ela era, desde a época do Leonardo, que chegou um pouquinho depois da minha avó. Vamos contar a história dele todinha, vamos contar a história do morro todinha. Você vai resumir dentro do roteiro e vai mostrar isso aqui, ó. Tem a história, mas a gente quer que mostre essas pessoas aqui, entendeu? Para eles saírem daqui lembrando das pessoas, do momento, do que eles passaram aqui dentro, assim, do que ficou marcado para eles, a recepção. Que a história é importante, mas a história está no Google. História, a gente só resume, eles vê no Google. Mas, para mim, o importante era a conexão de pessoa para pessoa. Era qualquer morador ter contato com os estrangeiros para criar oportunidades. E eu acredito que muita gente teve a oportunidade de ter muitas oportunidades. Quem pôde aproveitar naquele momento, aproveitou. E quando voltar o teleférico, vamos aproveitar de novo, melhor ainda, que agora a gente está mais preparado, né?